Bom, então continuando, né? A maneira com que o ser humano vai enfrentar e encarar a morte, ela está muito relacionada às crenças, à formação cultural de cada um, né? Então a gente sabe que determinadas religiões, determinadas crenças enfrentam essa morte com uma maior facilidade. Por exemplo, né, o espiritismo. O espiritismo ele acredita o quê? Que a morte é uma evolução. A pessoa está desencarnando, vai continuar espiritualmente, porque o espírito tem que evoluir. Ele precisa, né, de morrer para reencarnar e assim sofrer no processo de evolução. Então, essa crença permite que as pessoas encarem de uma melhor maneira, melhor forma, a perda, a morte, porque ela entende aquilo como uma evolução, né? Uma etapa. A pessoa não morreu, morreu a parte física dela, né? O corpo físico, mas o espírito persiste, vive. Um exemplo só, tá, pessoal? Então, isso influencia muito, né? Nas crenças, na cultura, assim como pela vivência com a morte, o processo de morte e morrer, e ainda conforme o tempo e o espaço em que se vive. Então, aquelas pessoas que tendem a acompanharem mortes com maior frequência, elas tendem a se adaptar melhor a essa questão da perda. Por exemplo, profissionais da saúde, eles estão em contato com a morte o tempo todo. Então, não é que eles ficam frios, não é que a gente fica frio, mas a gente entende que a morte faz parte do processo da vida, do processo de viver, né? É a fase final da vida. Então, chega um momento que a gente não se deixa abater como no início da nossa carreira. Não é que a gente é frio, que a gente é insensível, mas a gente, de tanto conviver com a morte, acaba encarando a morte de uma maneira mais branda, tá? Então, o paradoxo, né, vivenciado pelos profissionais de saúde. Então, na tela da vida, observa-se que ela se compõe de um jogo que busca adiar a morte, não é assim? Qual que é o nosso objetivo? Salvar as pessoas, né? Então, a gente está lá batalhando, lutando, trabalhando no hospital dia e noite, porque a gente quer salvar vidas. E muitas vezes a gente se depara com uma situação onde não tem mais como salvar aquela vida. Aquela patologia já vai levar a pessoa a óbito. Então, para que prolongar essa vida? Porque eu só estarei prolongando o sofrimento. É aqui que entra os cuidados paliativos. Então, a luta é contínua, amarga e paradoxal. Se de um lado se intervém de todas as formas protocolais que a ciência oferece para adiar a morte, por outro lado, o adiamento da morte por meio de técnicas e medicamentos, sem, no entanto, impedir o sofrimento do doente e dos familiares, instiga questionamentos e reflexões sobre a validade desses processos diante da certeza da finitude. Então, vamos ver. Se de um lado eu tenho toda a tecnologia, eu tenho todos os instrumentos, aparelhos que eu posso usar para prolongar a vida daquela pessoa, de outro lado, eu também sei que eu estou prolongando a vida de uma pessoa que já está com a finitude, o fim da sua vida, a sua morte certa. Né? Então, quem garante que eu não estou adiando essa morte, mas não estou sanando o sofrimento desse doente e dos familiares? Diante dessa circunstância, foi criado os cuidados paliativos. Não faz sentido a gente prolongar a vida de uma pessoa que está em fase terminal de câncer, sofrendo com dores, com medo da morte, os familiares sofrendo, né? Não faz sentido se ela vai morrer, né? Por que então não deixar essa pessoa partir, essa pessoa ter uma morte digna, tranquila, sem sofrimento? Então, a pessoa doente, em processo terminal, geralmente ela fica onde? Em ambiente hospitalar, com a presença dos familiares, né? Até que a morte ocorra. E o ritual de despedida acontece em espaços próprios e não na casa do familiar, como se dava no passado. Lembrando que ainda existem situações que a pessoa fica em cuidados paliativos em seu domicílio,
Lembra que eu já falei em outras aulas? Desde que ela tenha condições em seu domicílio de receber adequadamente esses cuidados paliativos, com foco no quê? No alívio das suas dores, tá? No alívio do seu desconforto. Se a gente não tem como proporcionar isso em domicílio, esse cliente, esse paciente, obrigatoriamente tem que receber esses cuidados paliativos no ambiente hospitalar. E aí eu falo que a morte nos hospitais, ela precisa ser encarada como parte da nossa profissão, né? Porém, diante dessa certeza, há de se pensar que os sentimentos a ela relacionados devem ser tratados de modo a facilitar a convivência daqueles que lidam diretamente com ela, tornando-os mais amenos, pois a sensação de perda, de tristeza, de ausência, por mais que seja sufocada, persiste em tomar a mente do profissional. E então, o medo que está ligado à necessidade de sobrevivência acorda as emoções do ser humano que vive no profissional de saúde. A gente sofre muito, tá, pessoal? Quando a gente está no começo da nossa carreira, porque não é normal. No nosso dia a dia, enquanto nós não somos ainda profissionais da saúde, a gente não se depara com as perdas assim, tão intensamente como no ambiente hospitalar. Então é natural que no começo a gente se sinta abatido e comece a refletir e pensar na nossa saúde e na nossa morte. Como eu vou morrer? Como vai chegar para mim? E se é a minha mãe que está aqui? E se é o meu pai, o meu filho, meu irmão, meu marido, minha esposa? A gente começa a refletir, fazer essas reflexões e a gente sofre sim. Só que a gente também tem que aprender a lidar com essa situação nova agora na nossa vida. Então, por outro lado, ao morrer nos hospitais, ele pode ser encarado pelos profissionais de saúde como fracasso, como a incapacidade de alcançar a excelência no trabalho. Afinal, a manutenção da saúde e da vida seria, em tese, a sua função, não é isso? A gente não trabalha, a gente não estuda e não aprende o quê? Que nós temos que salvar vidas? Então, aqui a gente tem que saber muito bem separar quando eu posso salvar e quando eu não tenho mais condições de salvar essa vida. Então, vocês nunca deverão se sentir incapacitados, fracassados, tá? Porque tem doenças que, por mais que a gente se dedique, que a gente atue enquanto profissionais da saúde, essa doença combate. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, não é? Vocês acham que os profissionais de saúde que estão lá trabalhando querem a morte desses clientes? Jamais. E aí no início foi se falado muito de idosos, né? Os idosos. Hoje a gente vê que não é bem assim. Tem casos, relatos de mortes evidenciadas de pessoas jovens. Então, será que não fica mais difícil? Porque a gente entender que é um idoso, eu não falei no início da aula, a tendência é de uma melhor aceitação, porque subentende que essa pessoa já viveu muito, né? Ela conseguiu passar por todas as etapas da vida dela. E quando morre uma pessoa jovem, o que é o comentário? Nossa, ele era tão jovem. Você viu, ele era tão jovem e morreu, né? Por quê? Porque a gente entende que ele pulou etapas da vida dele, né? Então, é muito mais difícil. E aí vocês acham que agora, nossos colegas profissionais da saúde, vivenciando lá, né? Tete a tete, essa situação de pandemia, de corona, como vocês acham que está a cabeça desses profissionais? Vocês acham que eles estão encarando a morte tranquilamente? Nunca. Vocês acham que eles não estão com medo de morrer? Vocês acham que eles não estão com medo de levar a doença para casa e acometer um parente, um filho, um marido? Claro, né? As pessoas estão sempre sob pressão. Então, o hospital ele tornou-se o espaço em que os acontecimentos da vida, como a dor, o sofrimento e a morte, sempre presentes, muitas vezes são tratados como algo a ser combatido a qualquer custo. E como nunca foi possível evitar a finitude, passou a ser ignorada. A gente tem situações, pessoal, que a gente não tem como combater a morte, né? Pacientes em fase terminal de oncologia, não tem como a gente combater. Se a gente ficar lutando contra a morte, a gente vai só estar prolongando esse sofrimento do paciente, né? Então, através do distanciamento da vida social, emocional, espiritual, psíquica do doente, sem perspectiva de cura de seus familiares, né? Foi possível, a finitude passou a ser ignorada, né? Através do distanciamento dessa vida social.